Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Hoje, o meu recado é para você que tem filho em casa. A gente está aí no inverno e essa época é o terror de muita mamãe e muito papai, não é mesmo? Isso porque é quando as crianças ficam sempre doentes. Sara um dia, dá 3 dias, já tá doente de novo. Agora, por que isso acontece? O que o inverno faz com os nossos pequenos? Quem vai responder tudo isso e muito mais, olha só, é a Lívia Franco, ela é pediatra, já está aqui na tela comigo, aceitou o nosso convite para falar desse assunto que é muito importante. Mas antes de começar o nosso bate-papo, Lívia, muito obrigada, viu, por falar com a gente. Pediatra, a gente sabe que o telefone não para, consultório sempre lotado, mas você fez questão aí de tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada. Com certeza foi um prazer muito grande receber esse convite, poder vir aqui dividir com vocês essa aflição que é de todas as mães, o telefone realmente não para, o consultório fica cheio. Não tem uma criança que eu converse que a família não fale: ai, doutora, tá tossindo, nariz escorrendo, melhorou ontem, hoje acordou ruim de novo. E os pais também estão ficando doentes, porque é uma época que todo mundo acaba sendo acometido aí pela essa mudança climática que provoca um aumento tão grande de infecções respiratórias. Agora, Lívia, explica pra gente, por que isso? Chegou o inverno, esfriou, o tempo mudou, pronto. Como você disse, é nariz escorrendo, é tosse, é febre, é tudo. Sim, o que acontece são vários mecanismos, mas um deles é que a gente acaba se aglomerando mais em lugares fechados, porque a gente está com frio. No frio a gente tende a se espremer e ficar mais juntinho, então as salas de aula tendem a ficar com as janelas fechadas, a gente vai para a casa de alguém fazer uma confraternização e fecha ali o ambiente de reuniões, e com isso a gente acaba ajudando o vírus se deslocar de uma pessoa para outra e não circula esse ar por manter um ambiente fechado. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso, é a aglomeração. Por isso a gente fala tanto de manter o uso das máscaras, já que não temos só a pandemia que está acontecendo ainda, mas também diversos vírus que circulam aí no ambiente através das gotículas respiratórias. Estão conversando, espirrando, falando, acaba que prejudica muito essa maneira de propagar os vírus, né? E a outra questão que a gente tem é que no inverno o clima deixa o ar mais ressecado. A umidade do ar cai muito com o frio e, consequentemente, tem um ressecamento das vias aéreas superiores, a região aqui do nariz e da boca. Aqui no nariz e na boca a gente tem uma liberação de muco, geralmente, que contém, que combate os vírus que estão entrando. Ela libera anticorpos também nessa região. Quando a gente está ressecado, com essa região nasal ressecada, o vírus consegue entrar com maior facilidade. E a questão é que para vírus a gente não tem um tratamento específico, é esperar o corpo combater. Então a gente tem que trabalhar mesmo com a prevenção. A gente ainda vai falar um pouquinho de prevenção, mas antes disso, eu quero te perguntar se é verdade que crianças menores de 5 anos são as que mais sofrem, são as que mais ficam doentes. Por que disso? É verdade ou não? É verdade. Eu vou explicar um pouquinho do jeito lúdico, porque eu acho que é uma maneira mais fácil da gente compreender. Quando a gente tem um mecanismo de defesa, nosso sistema imunológico, eu gosto de falar que são soldados que combatem os bichos aí, os vírus, as bactérias, e a gente tem soldados específicos para cada tipo de bicho. Então, quanto mais tempo a gente viveu, mais vírus a gente entrou em contato na vida. Então, a gente consegue formar um exército maior de soldados para combater esses bichos diferentes. Uma criança nova, ela não tem um exército formado ainda para lidar com esse tipo de bicho. Então, cada vez que ela vai em um lugar novo, com pessoas novas, todos nós, seres humanos, temos bichinhos que moram na gente. Então, por exemplo, tem uma criança da escola que traz os bichinhos da família dela de casa para a escola. Eu trago os meus. E aí as crianças ficam doentes sempre até conseguir ganhar uma imunidade, fazer um exército para brigar contra esses vírus. Então, até os 5 anos é a fase de constituir esse exército da melhor maneira possível. As vacinas também ajudam muito nisso. As vacinas nada mais são do que a gente trazer uma mensagem para o organismo: ó, esse vírus aqui existe. E ele criar um exército, criar soldados para poder brigar com esse bicho quando o bicho de verdade aparecer. Você citou aí escola. Criança que vai para a escola também fica mais doente, então.
acaba ficando, né? Crianças que convivem com outras pessoas, não é só a escola. Às vezes a mãe fala, doutora, eu não vou colocar na escola, mas vou deixar na casa uma pessoa que cuida de mais 10 crianças. Dá na mesma, a gente tem que sempre pesar isso e entender, porque eu percebo que muitas pessoas adiam a entrada na escola para proteger das infecções, mas acabam deixando de lado a parte da estimulação do neurodesenvolvimento. A escola é um ambiente muito importante para a criança desenvolver. A gente tem que entender que uma criança saudável, ela tem em média de 12 a 15 episódios de resfriado por ano. Tá tudo bem. A gente tem que superar isso junto, a família, junto ao seu pediatra. E é sucesso. Costumam ser infecções que vêm, tem aquele nariz escorrendo, eu espirro, tosse e vai embora. Do jeito que veio, o corpinho manda o vírus embora e ele corre. Agora, uma curiosidade, né? A criança que vai para a escola, por exemplo, ela ficou doente. Tem pais que podem ficar com o filho em casa, tem uma rede de apoio. Agora, tem pais que têm que continuar mandando para a escola. Pesquisando sobre esse tema, eu vi lá que a criança ficou doente, o ideal é não ir para a escola de 2 a 3 semanas, porque o corpo precisa se recuperar. É assim mesmo? Precisa desse tempo? A questão é meio a gente entender como funciona o organismo. Lembra que eu contei que a gente tem os soldados que brigam? Se eu tive contato com um bicho e eu estou fazendo um exército para brigar com esse bicho, eu vou para a escola e conheço um outro bicho, é como se ele invadisse por trás o território. O corpo está brigando com o bicho. Eu estou lá focada em combater aquele vilão. De repente chega outro bicho aqui por trás e mata meu exército. É mais ou menos isso que funciona. Se a gente está se recuperando de um tipo de resfriado, de uma infecção, nosso sistema imunológico está combatendo esse bicho. Tanto é que a criança às vezes não quer muito brincar, quer ficar mais quietinha. Acaba sendo bom, que é a maneira de manter as energias para brigar com o bicho ao invés de gastar energia brincando. Então, a questão de não frequentar a escola, primeiro é essa, para a criança ter uma piora, ter um outro quadro oportunista, mas também a transmissão. Essas gotículas que eu falei da saliva, do espirro, ela acaba ficando, tem doenças que ficam por 21 dias sendo transmitidas. Então, você levar a criança para um ambiente que tem outras crianças, vai estar levando esse bicho que está forte ali na hora do combate para conhecer outras famílias. E aí a criança que foi para a escola, geralmente existe muito, né? Tem um bebezinho em casa, às vezes, então leva esse bicho para casa. Porque a gente, cada pessoa vai lidar de um jeito com o bicho. Às vezes você tá com o bicho em você e não fez nada, porque seu imunológico está combatendo e nem chegou a te trazer sintomas. Mas uma outra pessoa que não tem imunológico tão bom, não tem um exército tão forte, vai acabar mostrando sintomas para gente. Entendi. E nessa época do ano, os problemas respiratórios é quando eles mais surgem mesmo, né? Tava vendo sinusite, rinite, asma. Sim. Existem algumas desencadeamentos para as doenças alérgicas também. A mudança climática é um desses desencadeamentos. Então, mudar o clima para uma pessoa asmática, por exemplo, é muito ruim. Mas também é a mesma situação que eu falei da baixa umidade. Essas doenças que são alérgicas, a gente tem uma maior propensão de piora por causa do acúmulo maior de poeira que se dá pela baixa umidade. Então, também é uma piora desses quadros alérgicos. E o que que acontece com a criança aí que tem a sinusite, a rinite? O que que o pai e a mãe têm que fazer? Prevenção. Então, a primeira prevenção que eu vejo é a gente não usar vassoura em casa, optar sempre pelo pano de chão. Ele é bem melhor do que a vassoura, porque a vassoura levanta certas partículas aí de poeira para o ar. A gente também deve evitar os aspiradores, que também levantam poeira. Tem alguns aspiradores específicos que podem ser usados, e aí cabe combinar aí com o seu pediatra, com o seu alergologista. A gente também deve evitar expor a criança a situações que vão prejudicar a sua imunidade. Então, uma alimentação ruim, uma exaustão por excesso de brincadeira, o frio, o calor, então expor a criança ao vento também não é legal. Tudo isso vai abalando o imunológico dela, né? Manter a casa sem nenhum tipo de cortina, tapete, carpete, bichinho de pelúcia. Se tiver ar-condicionado, a gente tem que manter sempre limpo o filtro do ar-condicionado, passar um pano com água. Se usar um umidificador, que também ajuda muito, as pessoas têm uma falsa impressão de que o umidificador resolve tudo.
se ele estiver sujo, ele vai lançar poeira para o ar. Então, manter também um umidificador limpinho, com um paninho com água, que vai ajudar a manter o ambiente mais limpo possível, é minimizar a poeira, né? Que vai ajudar essa criança a diminuir os quadros exacerbados aí alérgicos. E dar vitamina para a criança. E aí? Porque tem um monte de vitamina no mercado, realmente funciona? Acho que eu vou ser cancelada aí pelas empresas de vitamina com essa entrevista. Na verdade, a gente tem que manter nossa imunidade boa. Como que a gente faz isso? Com bons hábitos de vida. Então, atividade física desde pequenininho, uma alimentação balanceada, rica em alimentos naturais, evitar os industrializados. Aquela história de vou tomar uma vitamina. A gente tem que lembrar que a vitamina comprada, ela é uma medicação. Ela vai ser metabolizada pelo fígado, muito provavelmente. Ela pode sobrecarregar outros órgãos da criança. Se a criança estiver mantendo uma alimentação saudável, ela não precisa de vitamina extra, né? A gente só dá vitamina para uma criança que tem uma hipovitaminose. Então, a gente fez um exame lá de sangue que o médico pediu. Se abaixa essa vitamina, ele vai prescrever, não pode ser o vizinho. Eu gosto de contar uma coisa importante para os pais, eu falo sempre em consulta, que existe a hipervitaminose também. Por exemplo, vitamina D, que é a mais falada, aí que o pessoal fala da imunidade, que sim, ter uma vitamina D boa vai aumentar a imunidade porque você está equilibrado, seu organismo está bom, mas você não tem que fazer da sua cabeça, né? Pessoas que tomam muita vitamina D e causam uma hipervitaminose, ela faz o oposto. A vitamina D, ela joga o cálcio para dentro do osso. Se a gente tem muita vitamina D, o corpo começa a tirar o cálcio do osso. Então, as pessoas não têm noção da gravidade que é sair comprando vitamina aí da sua cabeça e tomar. Porém, crianças menores de 2 anos, elas têm suplementações vitamínicas que são mandatórias até pelo governo, pelo Ministério da Saúde. Então, todo bebê que nasce, a gente já começa com a vitamina D e usa até os 2 aninhos, porque tende a ter uma deficiência de vitamina D nessa idade. A partir dos 2 anos, é só mesmo com prescrição médica, em vista de realmente ter uma hipovitaminose e precisar desse extra aí de vitamina. A gente falou aí então sobre as vitaminas, eu queria voltar a um tema que você já citou, que é a vacina. Vacina é sempre muito importante, manter aquele calendário de vacinação em dia é fundamental, principalmente agora. Com certeza. A gente percebe que houve uma queda muito grande de vacinação com a pandemia. Eu acho que o medo de sair de casa para ir no posto de saúde levar as crianças atrapalhou muito. A gente tem visto retorno de doenças que a gente não via mais acontecer devido à falta de vacinas. Então, ter o calendário vacinal sempre atualizado é um total diferencial para a imunidade do seu pequeno, né? E também a vacina da gripe, que a gente faz anual nas crianças, a gente faz um pouquinho antes do inverno começar, justamente para já esperar que venha esse vírus que é tão grave, né, da gripe, e combater a influenza. Também agora a gente teve uma vitória, dia 13/7, não sei se a gente já foi falar desse por aqui, mas a gente tem uma vitória muito importante para as crianças, que foi a Anvisa liberar a vacina Coronavac para o Covid a partir dos 3 anos de idade. Então, dos 3 a 5 anos foi liberado pela Anvisa. Agora só falta o Ministério da Saúde mexer os pauzinhos aí para começar a colocar em prática. E já tem lugares vacinando a partir de 6 meses. A gente já foi provado que a vacina ela é segura a partir dos 6 meses. Então, eu acho que vai ser uma virada na evolução da pandemia. As crianças estão pegando, sim, Covid. Acho que a gente não olhava tanto para elas, porque a gente pensava, tá morrendo muito adulto. Realmente, tá morrendo muito adulto. Mas tem crianças também sofrendo com a doença e a gente acaba esquecendo um pouquinho, porque são poucos casos. Mas é o que eu sempre gosto de dizer. São poucos casos, mas basta um caso para ser o seu filho. Era exatamente o que eu ia te perguntar, era a minha próxima pergunta. A gente está aí ainda, nesse momento de pandemia, precisa ter muito cuidado com as crianças e, como você lembrou aí, a vacina agora, a partir dos 3 anos, os pais não devem ter medo. Deve sim é levar o filho para vacinar. Com certeza, é uma vacina que tem, eles falam, uma vacina nova, a gente não sabe o que vai acontecer, o que a gente ouve, né? E cada fake news que eu nem propago para não lembrar as coisas que chegam a dizer por aí. Mas é uma vacina muito antiga, ela é o mesmo modelo da vacina da raiva, da poliomielite, que a gente chama de vacina de vírus inativado. Então, o que é isso? A gente pega o vírus,
coloca o vírus no meio de cultura, numa casinha, numa célula, que no caso a gente usa o ovo da galinha, assim como a gente usa para a vacina da gripe também. Deixa esse vírus se desenvolver e depois mata esse vírus. E aí é esse vírus morto que vai para a vacina. Quando a gente põe esse vírus morto para dentro de nós, sabe aquela história do exército que eu já contei aqui mais cedo? A gente cria um exército para combater o vírus do Covid, o SARS-CoV. Então, quando a criança tiver contato com esse vírus futuramente, Deus queira que não tenha, mas pode ser que tenha, ela já tem uma imunidade, já tem um exército pronto para combater. Por isso reduz tanto os casos graves, que não dá tempo do vírus se ganhar ali. Já tem um corpo brigando contra ele. Então, uma vacina muito antiga, uma vacina que a gente com certeza tem total segurança para aplicar, é dada em 45 países, não é possível que todo mundo esteja errado e só essa pessoa da fake news esteja certa, né? Então, eu trago muita segurança para os pais, o Instagram propaga essa informação, porque a gente tem que vacinar nossos pequenos. Vacinas salvam vidas. E Lívia, vou até fugir um pouquinho aí do assunto, a gente está falando de vacina, muitos pais falam, temem da reação. Dá para deixar algumas dicas aí? Agora os pequenininhos com 3 anos aí vão passar a tomar essa vacina. O que os pais devem fazer? Pode ter reação? O que fazer para ficar tranquilo? Primeiro é tranquilizar o coração. Acho que quando a gente pensa positivo, a gente reduz muito as chances dos desfechos negativos. Já começa por aí, né? Segundo, que qualquer vacina a gente pode ter reação. Por quê? Vou dar exemplo de uma febre. O que é a febre? A febre é a nossa imunidade funcionando, brigando com o bichinho. Nosso corpo eleva a temperatura, porque em temperatura elevada, muitos bichinhos não se multiplicam. Não é que eles vão morrer, mas eles param de se multiplicar. Então, por exemplo, se eu tenho febre, é o meu imunidade à tona aí, colocando em prática. Então, qualquer vacina pode causar febre, pode causar dor local. É esperado que se causa? Não é impossível, né? Então, como que a gente vai combater? Conversando com o seu pediatra, mantendo em dia uma prescrição de um antitérmico, um remedinho para febre, evitar dar antes da vacina para fazer uma prevenção para febre. Isso não existe. A gente trata a febre, mas não previne. Então, esperar que a criança tenha febre para medicar e, se puder, se estiver doendo no local onde foi a aplicação, fazer uma compressinha gelada, que também vai amenizar o desconforto e entender que dia de vacina não é dia de sair de casa, não é dia de ir para o pediatra para examinar, é um dia de ficar quietinho, de se recompor aí do trauma que foi aquela aplicação e vai ficar tudo bem. 1000 vezes melhor passar um dia dessa reação vacinal aí do que ter de fato a doença. E lembrar que a reação vacinal ela pode ocorrer da aplicação até 72 horas depois. Então, 3 dias aí é possível que se tenha febre, que se tenha dor. Cada vacina tem a sua reação esperada, mas sempre colocando numa balança, a reação é muito menor do que o que aquele bicho poderia causar na criança. Entendi. Lívia, a gente falou um pouquinho aí sobre alimentação, os cuidados que tem que ter em casa, principalmente com limpeza, sobre as vitaminas, agora em relação à vacina. Outra dúvida dos pais: a lavagem do nariz com soro funciona nesse período? Ajuda ou não? Com certeza ajuda, salva vidas, junto com a vacina. Tô brincando, não chega a salvar vidas, mas é uma prevenção muito importante. Primeiro porque, não falei que tem lá aquela questão de deixar as vias aéreas ressecadas? O soro, ele acaba hidratando as vias aéreas. Então, ajuda muito a não deixar o vírus entrar com tanta facilidade. Ele acaba grudando nas paredes e saindo aí no catarro, no muco, quando a criança consegue assoar o nariz. Tem crianças que são menores que não conseguem assoar o nariz. Então, a lavagem vai ser uma grande aliada nisso também, porque a gente consegue empurrar a criança engolir aquele catarro, aquela secreção com o soro e depois sair pelas fezes, sair pela saliva. Então, aqui, qual que é a questão? É mandar o catarro embora. Eu brinco com as crianças, eu falo assim, gente, o catarro é o cocô do pulmão. Vocês comem cocô? Elas falam, não, doutor. Então não é para comer o cocô do pulmão também, não. É para a gente mandar isso embora. Então, quanto mais lavagem, mais molinho tiver aquele catarro, mais ele está indo embora. Porque o catarro parado, ele é como se fosse uma porta de entrada para a bactéria entrar. Então, aquele catarro que fica paradinho ali, que era um vírus, que era uma doença que ia sarar sozinha, pode virar uma infecção bacteriana, uma complicação do quadro viral. E uma outra coisa importante também que eu acho legal a gente pontuar é que as mães tendem a achar, porque antigamente se falava isso, que o catarro verde, o catarro amarelo é porque é quadro bacteriano, é um quadro grave.
Na verdade, não é isso. O catarro ele muda de cor se a gente deixar ele parado, ele oxida e muda a sua coloração. Então, quando estiver lavando o nariz e ver que está saindo um catarro muito denso, muito escuro, é hora de lavar muito mais vezes, porque a questão é que não está lavando o suficiente para poder mandar esse catarro embora. E uma outra coisa que eu não falei na hora da prevenção, mas que é de total importância, que é tão óbvio que eu esqueci, é a lavagem de mãos. Tanto a lavagem nasal quanto a lavagem de mãos são fundamentais para a gente evitar a passagem de um vírus aí de um para o outro. Entendi. Agora voltando um pouquinho ainda, lavar com o soro, eu confesso, eu demorei para começar, porque eu morria de medo. Eu olhava a cena e falava: "Ele vai engasgar. O que que vai acontecer? É perigoso". Não precisa ter esse medo? Não, a gente tem que fazer com segurança, né? Primeira coisa é a gente entender que não tem que fazer muito rápido, assim, porque isso pode afetar a parte do ouvido também, então prejudicar, dar uma dor de ouvido, alguma coisa assim na criança, então evitar esses fluxos muito altos. A gente tem vários dispositivos para lavar o nariz. Eu falo que o limite do lavagem nasal é infinito, é o mundo. Quanto mais lavar, melhor para o seu pequeno. Mas tem alguns cuidados que a gente deve fazer. O que eu gosto de explicar e eu faço assim com os meus pacientes, é nunca lavar deitado. Sempre lavar assim o mais em pezinho possível. E lembrar que não vai ser igual os vídeos do YouTube, que você lava e sai lindo do outro lado. Muitas vezes vai absorver esse soro, a criança vai acabar engolindo. Não tem que sair exatamente do outro lado. E lavar com uma quantidade grande de soro, porque lavar com um pouquinho de soro não vai chegar onde tem que chegar. Não precisa ter medo, não precisa ter dó, nem nada disso. E também é legal sempre manter com o seu pediatra atualizado a manobra do desengasgo, porque se você fizer errado, sem querer, a criança for para trás, cair o soro no lugar errado e engasgar, é só desengasgar também e vida que segue. Mas a lavagem nasal ela é muito segura e ela é a melhor maneira de tanto de prevenir quanto de tratar. Às vezes a gente fala, a mãe vai no hospital, a gente prescreve, né, lavagem nasal, e a pessoa vai embora e fala, nossa, não passou nenhum remédio, prescreveu só lavagem nasal e inalação. Mas é porque realmente o tratamento em qualquer guideline, todos os livros, artigos recentes, são esses tratamentos mesmo, é soro, 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 soro. Soro e não água, né? Com certeza, soro fisiológico. O governo, ele dá soro fisiológico no postinho de saúde, então quem não tiver acesso à compra do soro na farmácia, pode procurar o pediatra da unidade básica de saúde, que ele vai prescrever a lavagem e a pessoa consegue adquirir de forma gratuita pelo SUS esse sorinho fisiológico também. Mas água nunca. Soro, soro, soro. Apenas soro. E falando em água, criança também tem que beber muita água. Com certeza. Uma outra forma de prevenção que entra naquela parte da alimentação que eu falei saudável, é que criança e adultos também, eu falo que a água é o combustível da vida. A gente tem que tomar muita água para se manter hidratado, manter nossas vias hidratadas. E é água, tá? Não é suco, não é refrigerante. Eu falo que fruta é para comer, água para tomar. Então, manter sempre isso em mente. De lembrar, de deixar uma garrafinha do lado, toma de golinho em golinho, não tem que ser aquele copão de água, mas manter esse hábito. E eu sempre falo, quando a gente começa a mudar os hábitos, vira rotina. Quando você sempre toma água na frente do seu filho, um golinho, ele vai querer se espelhar em você, porque a criança sempre tem como exemplo os pais, e vai tomar esse hábito para si também. Vira uma coisa que a gente nem percebe, vira medular, que a gente fala, né? Lívia, quais são as suas orientações gerais aqui? Infelizmente o nosso tempo é curto, até já tomei muito do seu tempo. Quais são as dicas, orientações para a mamãe e o papai aí que não quer ver o filho doente nessa época? Prevenção, lavagem de mão, soro fisiológico no nariz, alimentação adequada e balanceada, sem industrializados e manter a casa limpa e arejada. Acho que são as principais recomendações que a gente não pode deixar de falar, além, é claro, das vacinas, que é o óbvio, manter sempre o calendário vacinal atualizado. Quem tiver mais de 6 anos, tomar a vacina da gripe no suplementar. Pagar essa vacina porque vale super a pena. Tá aí o recado então da pediatra Lívia Franco. Lívia, muito obrigada, viu, por falar com a gente. Tenha certeza que a sua participação foi muito rica aqui no Saúde Agora. Fico muito feliz pelo convite, espero que nos vermos mais. Estou à disposição para qualquer tipo de dúvidas. Pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo, viu? Porque mãe e pai o que mais tem é dúvida. Com certeza. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se ver no próximo Saúde Agora. Se cuida. Tchau.